Olá, eu, Beatriz, a Daniele, a Gabriele, o Elias e a Raíssa falaremos um pouco sobre o varejo de alimentos, pela disciplina de Gestão do Agronegócio, ministrada pela professora Adriana Menezes. O varejo pode ser definido como as atividades envolvidas na venda de bens e serviços para consumo pessoal para consumidores finais, segundo Goldschlag et al. 2002. Devido às mudanças no comportamento do consumidor, tais como a busca pela conveniência e a falta de tempo, os varejistas vêm procurando se adaptar às novas expectativas dos consumidores. Para isso, os varejistas vinham oferecendo maior agilidade no serviço, funcionamento 24 horas, entrega em domicílio e vendas pela internet. Entretanto, esses varejistas, atualmente, vêm se desenvolvendo ainda mais para atender às expectativas dos clientes, visto que passamos por um momento de pandemia. Dentre algumas mudanças relacionadas a esse contexto, podemos citar a obrigatoriedade no uso de máscara, o fornecimento de álcool em gel, o funcionamento restrito com horários reduzidos em alguns estabelecimentos. Portanto, percebemos que os varejistas sempre vão se adaptando às expectativas dos clientes. No Brasil, os formatos de alimentos mais importantes para a distribuição de alimentos são hipermercados, supermercados, lojas de especiarias como açougues, padarias, varejões, mercados e feiras livres. Os hipermercados são considerados varejos de autosserviço, onde o próprio consumidor se serve colocando os itens em carrinhos ou cestas. E no final passam aos checkouts para finalizar a compra e efetuar o pagamento. Já no açougue, padaria, feira e mercearia, pertencem ao varejo tradicional, o qual é caracterizado por um funcionário que atende o cliente durante toda a sua compra, embalando o produto, realizando o eventual pagamento. Às vezes temos até aqueles que marcam o pagamento para pagar outro dia, né? Na sequência, temos apresentado uma tabela com a classificação dos vários formatos de varejo alimentício, com as áreas de venda por metro quadrado, o número médio de itens, o número de checkouts, as seções e alguns exemplos. A seguir, temos uma tabela comparando as formas de varejo alimentício. Inicialmente, temos os hipermercados, que possuem como pontos fortes preço, conveniência e a possibilidade de se realizar todas as compras em apenas um local. Os pequenos e médios supermercados possuem como pontos fortes o preço, conveniência e o tempo e o local. Já os sacolões têm o preço, serviço, conveniência e o local como pontos fortes. Diferindo as feiras livres, que possuem o frescor, a tradição, serviço e variedade como pontos fortes. E podemos observar também os principais produtos. Vale destacar que uma vantagem para as diferentes formas de varejo alimentício é o conhecimento do seu consumidor, do seu público, sendo que estes possuem padrões diferentes. Uma pesquisa realizada por Blessa 2003 constatou a frequência por sexo nas diferentes formas de varejo, assim como o valor médio gasto por cada um deles, o tempo e a média de itens comprados, como pode ser observado na tabela a seguir. Um exemplo de adaptação do varejo alimentício ao mercado consumidor é que supermercados, ao saberem que mais da metade do consumo alimentício no país é oriundo da parcela da população de menor poder aquisitivo, esses começaram a investir em formatos de loja que atendessem a esse grupo, pensando em ambiente agradável da loja e principalmente facilidade de crédito, com parcelamentos, os quais atraíam esses consumidores. Assim, essas estratégias garantiram que estes tivessem um maior retorno. Bom, eu sou o Elias, vou falar agora de algumas empresas que são referência no varejo de alimentos do Brasil. Tem um ranking que foi feito com as 3 melhores empresas. A primeira é a Carrefour,
que até 2019 eram mais de 400 lojas e seu faturamento anual era mais de 62 bilhões de reais. Em segundo lugar, tem a Companhia Brasileira de Distribuição, a GAP, que até 2019 eram mais de 600 lojas e o seu faturamento era mais de 60 bilhões de reais. E em terceiro lugar é a Cencosud Brasil, que até 2019 tinha mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil e o seu faturamento anual era mais de 8 bilhões de reais. Bom, e por que essas empresas são referências no setor de varejo de alimentos do Brasil? O Carrefour está há cerca de 40 anos aqui no Brasil e trouxe consigo o primeiro hipermercado da história. E desde então, eles têm se preocupado com o bem-estar do cliente e têm dedicado a valorizar a diversidade e enfrentar as desigualdades sociais. Eles acreditam que juntos podem transformar a realidade e criar uma sociedade melhor para todos. A Companhia Brasileira de Distribuição, que é o GPA, eles buscam contribuir para a construção de uma sociedade diversa e melhor. Escolhem evoluir juntos, criando tendências, aprimorando formatos de negócios e construindo oportunidades e experiências de acordo com a necessidade e o perfil do consumidor. A Cencosud Brasil Comercial, ela se mobiliza em dedicar o melhor para seus clientes e construir uma empresa sustentável. Eles fazem de tudo para que seus clientes se sintam em casa quando estão em alguma de suas mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil. E, por fim, o propósito da empresa é servir com paixão e abastecer as famílias com qualidade. Então, podemos ver que o objetivo das três empresas tem em comum colocando o bem-estar do cliente em primeiro lugar. E eles também acreditam na valorização da diversidade. Promovem e incentivam ações que geram inclusão para que as pessoas possam participar dos benefícios do desenvolvimento. Olá, estarei falando sobre a diferença do varejo no Brasil e no mundo. O primeiro tópico a se tratar são as considerações sobre o varejo de alimentos no Brasil. O varejo alimentício no Brasil, né, está buscando uma reconstrução, né, uma reconstrução bastante acentuada, né, estão buscando as mudanças e também está ocorrendo associações, né, dos comércios. Perfil de segmentos varejistas de alimentos no Brasil. O que predomina, né, principalmente, é a área alimentícia, né, que está movimentando cerca de 6,1% do PIB, né, do país, e uma área que tem crescendo bastante, né, cada dia mais. E também temos as outras áreas, né, que movimentam bastante o PIB também, e as áreas de lojas, né, os lojistas. E a concorrência dos segmentos varejistas de alimentos no Brasil. Essa área está principalmente predominando os grandes, né, os grandes supermercados, que eles realmente têm mais como concorrer, né? Eles têm melhores preços. E também a gente vê que os pequenos e médios estabelecimentos estão sendo talvez comprados ou tentando diminuir. E isso a gente vê também uma coisa clara sobre o monopólio, né, que ocorre, que são os grandes supermercados, no caso, né, nessa área varejista, predomina, né? Considerações sobre as principais cadeias mundiais de varejo de alimentos. Não apenas mundialmente, né, porém, como já foi dito anteriormente, as pequenas empresas e as médias empresas, né, estão sendo adquiridas por grandes empresas, né, e mundialmente se tem 10 empresas líderes, né, na área alimentícia. Uma delas é uma empresa norte-americana que está predominando no mercado. A crescente internalização de segmentos varejistas de alimentos. A gente vê, né, igual as grandes empresas, né, estão adquirindo as pequenas e as médias empresas, né, ou aquelas que não estão sendo vendidas para essas grandes empresas, está ocorrendo uma associação entre elas para tentar, né, ficar mais forte para a concorrência também, principalmente com essas grandes empresas mundiais. E a gente vê também uma desvantagem dessa, além do preço, né,
que seria uma desvantagem para o consumidor, mas também a cultura, né? Porque temos empresas mundiais que já tem em vários países diferentes. Então, tipo assim, a cultura é diferente, os produtos a serem vendidos diferente, dos, o modo dos consumidores são totalmente diferentes, né? Vai mudar de um país para o outro. Oi, meu nome é Gabriele. Eu vou apresentar sobre as normas de realização no varejo e as demais cadeias alimentares. Vou iniciar pela ISO 22000, que é uma norma, né, internacional que introduz sistemas, processos padronizados às empresas que produzem, né, embalam alimentos, garantindo sempre a segurança do consumidor final. E estes processos, eles são padronizados internacionalmente. Então, uma empresa que adere à norma ISO 22000, ela possui vários benefícios. Dentre esses benefícios, eu vou citar alguns, como maior confiabilidade dos fornecedores, prestação de contas, responsabilidades e serviços de uma forma mais clara, controle de riscos, evitando assim contaminações com o alimento e principalmente a implantação de processos reconhecidos internacionalmente. A norma ISO 22000 também enquadra os processos de produção na lavoura e também até a mesa do consumidor. Então, assim, garantindo menos riscos, né, ao consumidor final. Na Lei 10.962, de 11 de outubro de 2004, vou apresentar alguns artigos principais que encontrei sobre a venda de produtos no varejo. O comerciante deve sempre deixar bem visível o preço dos produtos à vista e também, quando este for impossível de ser fixado aos produtos, deixar bem à mostra no espaço de venda, como cartazes, folders, e deixar cada detalhamento do produto, como a massa, o volume, o comprimento, né? Mas isso varia de produto para produto, né? Dependendo do seu tipo. Alimento, mercadoria, plástica. Lembrando que estes números, né, devem ser sempre bem legíveis e bem acessíveis ao consumidor. Nos mercados, nos espaços de venda onde possui barras, né, de apressamento, devem possuir também aqueles equipamentos para leitura ótica dos preços quando não está disponível pelo espaço e também pela consulta rápida e prática pelo consumidor. Bom dia, meu nome é Raíssa Ferreira e estarei apresentando as vantagens e desvantagens do atacadista de alimento. Como os varejistas vendem seus itens diretamente para os clientes finais, e esses mesmos produtos eles podem obter o quê? Uma maior parte do lucro que os atacadistas, porque eles devem deixar espaço suficiente em suas estruturas de preços para que os varejistas possam vender em preços com o lucro. E também tem a melhor administração do portfólio de produtos, maior independência de fixação do preço final, maior competitividade frente à concorrência, maior controle de comunicação e de promoções, atendimento às necessidades e segmentos específicos dos clientes, e as marcas próprias mantêm o nome do varejista na casa do consumidor, e a construção do relacionamento de confiança e credibilidade do vendedor, do atacadista. Agora estarei apresentando algumas desvantagens. Limita a alternativa e estratégia de fornecimento. As despesas adicionais também podem reduzir a rentabilidade e a economia de escala também, pois o varejista tende a operar empresas com menores que os atacadistas e lidando com menos volume e, com consequência disso, há menos oportunidade para obter uma economia de escala. Existe também própria estrutura de pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade, e quando a oferta de marca própria excede
certo percentual da linha de produtos ou de vendas de variedade do distribuidor pode ser percebida também como limitada ou monótona, que não é algo interessante, né? E a conquista de prestígio somente no segundo estágio, então isso leva um longo tempo. Aqui temos apresentado as referências que utilizamos para a realização desta apresentação. Um dos efeitos da pandemia do Covid-19 no varejo alimentar foi a ampliação no uso de tecnologias e a acentuada ênfase no delivery, em que as vendas digitais passaram a ser representativas nas fontes de renda das empresas. Mas apesar das dificuldades, o varejo de alimentos vem se destacando por sua resiliência e está apresentando resultados positivos. As lojas estão abastecidas, as novas regras impostas pelos órgãos de saúde estão sendo cumpridos e desenvolveu-se canais de compra e retire pelo WhatsApp e outras fontes, redes sociais, que atendem às novas demandas dos consumidores. Aumentou-se o quadro de colaboradores para evitar aglomerações e agilizar o atendimento. Portanto, o segmento mostrou a sua rápida capacidade de adaptação e manteve seu foco principal, que é atender com maestria seu cliente final. O varejo de alimentos pós-pandemia deverá se estabelecer sob alguns pilares, um deles o foco nas pessoas, sendo que estas encontram-se cada vez mais exigentes. O outro é a experiência diferenciada. Estes devem fazer com que as pessoas sintam algum diferencial estando em seus estabelecimentos. Esse diferencial fará com que tenha uma confiança diferenciada entre o varejista e o consumidor. Outro fator é o conhecimento do público, sendo que conhecimento é poder. Então, para que você atraia um público, deve-se conhecê-lo primeiro. Novas plataformas e modelos também devem ser criados para que o público sinta-se cada vez mais atraído e suas exigências atendidas, e a cooperação inteligente, sendo que, atualmente, até empresas concorrentes têm cooperado para atingir o sucesso e tem funcionado muito bem. Agradecemos pela atenção de todos e qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Estaremos à disposição.